eu gostaria de passar a palavra aos nossos colegas para trazer uma abordagem geral do projeto de lei, o que vocês, como vocês o veem e o que esperam do projeto de lei para riscos corporativos também. Boa tarde a todos. Boa tarde, João, Bárbara. Prazer estar dividindo esse painel aqui com vocês. Também reencontrando aqui amigos que eu não via já há algum tempo, que a pandemia também facilitou esse distanciamento. É muito bom estar aqui com vocês agora nesse momento. Bom, antes de falar sobre o projeto de lei especificamente, eu vou fazer uma pequena analogia do nosso país com a jabuticaba. Nós somos o país da jabuticaba. E quem criou a jabuticaba não fomos nós, né? Alguém, um todo-poderoso, plantou a jabuticaba aqui e nos deu a jabuticaba. Mas os nossos legisladores, de vez em quando, querem se arvorar desse poder de plantar jabuticabas. E agora nós estamos aqui discutindo mais uma jabuticaba brasileira, né? Que é esse projeto de lei. Quando eu era novo, meu pai dizia algumas coisas assim: meu filho, se complicado dá certo, não precisa simplificar. E eu acho que é isso que a gente está fazendo. Se a gente pode complicar cada vez mais, não precisa simplificar. Esse projeto de lei, quando a gente fala de grandes riscos, ele traz uma série de questões que eu acho que em nada colaboram para o desenvolvimento da área de grandes riscos. Se a gente pudesse trabalhar esse projeto de lei para ele atender única e exclusivamente seguros massificados, ele talvez pudesse ser bom, sendo que a gente já tem o Código de Defesa do Consumidor. Então, ele iria repetir o que já está escrito em outro código. Ou seja, mais do mesmo. Quando a gente vai pegar o que o projeto de lei fala, ou do que o projeto de lei tenta falar para a área de grandes riscos, ele traz situações que me parece que são, primeiro, completamente despropositadas, em segundo lugar, que não tem correspondência em nenhuma outra cultura de mercado de grandes riscos no mundo, que não tem correspondência em nenhuma outra área de cultura jurídica, de resseguro e de grandes riscos no mundo, e ele traz problemas que depois nós vamos ter que resolver. É o famoso bode na sala. Vamos colocar esse bode na sala e depois a gente vai ver como a gente tira, para ver como é que a gente faz para ficar melhor. Aceitação tácita de resseguro como sendo um dos temas que eu vou abordar nessa fala preliminar, que se em 20 dias o ressegurador não se manifestar, vai ser reconhecido como aceito, é uma absoluta temeridade. E eu vou dar um exemplo assim simples, que acho que todos nós vamos entender. Imagina se um corretor, se um broker, envia um aviso, uma sexta-feira, véspera de um feriado, às 17h49 da tarde, para um ressegurador, pedindo cobertura para a frota da Latam no Brasil, ou para a frota da Gol. E esse e-mail cai lá no meio de alguma situação que a resseguradora não vê. 20 dias depois... Não é uma situação esporádica, né? Não é. 20 dias depois, essa frota está coberta, sem o ressegurador ter analisado o risco, sem o segurador ter aceito e sem a seguradora ter sabido que o ressegurador aceitou. E aí a gente criou um problema que no mercado ele hoje não existe, né? Porque você sabe que o ser humano ele se acomoda. Se você vier uma resposta tácita ou a não resposta, o que vai acontecer com quem enviou? Vai aguardar a sua proatividade. Isso é natural do ser humano, né? Então, se você não for proativo e não responder, talvez você esteja dando cobertura para uma frota de avião, de uma companhia aérea, que você não quer dar cobertura, ou que você não tem capacidade, ou que você está dando uma capacidade maior do que a que você pode dar naquele momento. Então, esse é um dos pontos que mais me causa assim, horror, né? E talvez isso seja feito por quê? Não pelo senador, não pelo
não pelo conjunto da CCJ, não por quem está lá, mas porque quem geriu a gênese dessa lei foi feita dentro de um escritório que jamais esteve em nenhuma ponta. Nunca subscreveu risco, nunca gerenciou risco, nunca aceitou um resseguro, nunca fez nada. E você tem também como grande baluarte da aceitação disso, através da superintendência, também decisões tomadas de gabinete. Nunca ninguém parou para analisar o que significa, como você vai constituir uma reserva com a mão na massa, fazer um contrato de retrocessão, dividir a aceitação entre contrato e facultativo, saber qual é a retenção, saber a comissão que você vai pagar para o broker, saber quanto você vai remunerar a seguradora por ela ter emitido aquela... As pessoas, não, olha só, se não responder em 20 dias, está aceito. Então tá bom, tá aceito. E aí como é que o mercado fica? Não sabe. Por quê? Porque o trabalho de mercado é um trabalho no ar-condicionado ligado a 18 graus, lendo os livros e não operando o mercado. Então eu acho que esse é o primeiro problema grave que a gente tem desse projeto de lei. É um projeto de escritório, não de operadores do mercado de seguro, de resseguro e dos gestores de risco. Hoje a gente está falando aqui para uma conferência de gestores de risco. Qual é a dificuldade que hoje os gestores têm na aceitação dos seus riscos? Isso era cada vez maior. Se você vivia um mercado de tempos atrás, onde você tinha um monopólio e o monopólio era obrigado a aceitar o seu risco e ele vivia as suas vicissitudes de retrocessão e de tudo mais, hoje, quando você vai buscar a colocação de grandes riscos, ele obedece o quê? A economia e a circunstância mundial. É um mercado menor, é um mercado mais fechado, não existe mãe, existe mercado. Você tem que discutir de forma profissional, você tem que analisar o que você vai colocar. E o que esse projeto de lei vem fazer? O que parece que vem fazer exatamente o contrário. É querer buscar situações onde você estimule a concentração, onde você diminui a concorrência e é onde você prepara uma situação claramente para impor litígios, não para impor situações, não para impor facilidades. E aí isso me causa uma preocupação. Eu não vou me estender mais, que a gente combinou aqui de que tem 7 minutos para cada um falar, senão depois eu vou impedir que meus colegas façam, principalmente o João, que vai ser o último. Então vou passar a palavra agora para a Bárbara, cumprindo aqui rigorosamente o meu tempo. Obrigado. Obrigada. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Primeiro eu quero agradecer o convite da BGR, na pessoa da Márcia Ribeiro, parabenizar pelo evento, mais um excelente evento, painéis muito interessantes, temas muito interessantes, e também não posso deixar de mencionar a preocupação com mulheres nos painéis. Tivemos aqui vários painéis 100% de mulheres e vários em que mulheres estão no painel. Você que está aqui sentada conosco. Parabéns, Márcia. Muito bacana. Bom, cumprimentar os demais aqui, Rafael, Fábio, João, prazer. O projeto de lei de seguros, ele está mais do que nunca em evidência. Inclusive, desde quinta-feira, que os grupos no WhatsApp não param, né? A gente percebe uma série de discussões aí novas sobre o projeto de lei. E até confesso que eu fiquei bastante preocupada quando vi as últimas notícias, porque eu falei, ora, o texto que temos oficial é aquele de 17. E talvez a única certeza que nós tenhamos hoje é que este texto de 17 não mais será o texto. E essa notícia é boa, né? Então, que bom que não vai ser este texto de 17. Agora, a pergunta é, qual é o texto de fato oficial? Então, é o texto que foi publicado na quinta-feira, na notícia de jornal, na notícia de blog? Até que esse texto oficial seja publicado e que apareça ali no Senado, é muito difícil falar, né, fazer qualquer juízo de valor com relação a isso. Mas eu confesso que eu estava bastante curiosa e fiz um delta view desse texto que saiu e estudei um pouco desse texto e acho que todos que estão aqui talvez hoje já conheçam bastante das discussões do texto que está ali oficial de 17 e talvez valha a pena a gente pensar um pouquinho nesse novo texto que foi publicado, se é que ele de fato vai ser o texto oficial
O que mudou? O que mudou e se é bom, se não é? Melhoria sim, né? Então a gente precisa fazer algumas perguntas. A primeira pergunta é, melhorou? Melhorou. Isso é bom? É bom. Não vai ser o texto de 17. Mas esse texto, ele é bom suficientemente? Ele é o texto ideal? Ele é o texto adequado? Com devido respeito, e imagino que deva ter sido muito complicado chegar a qualquer consenso relacionado a uma legislação, mas na minha visão, ele ainda é um texto que merece sim reflexão, que merece sim ser novamente aperfeiçoado. E aqui eu quero destacar alguns aspectos. Melhoria, o que eu vi ali de melhoria? Então, muito rapidamente, a questão de regulação de sinistro, quando a seguradora, então, demora a regular, havia uma previsão de multa de 3%. Multa essa maior do que o próprio CDC previa para uma legislação consumerista. Então, houve ali uma redução nesse texto, se é que esse vai ser o oficial, para uma multa de 2%. Positivo, positivo. A parte de prorrogação automática de seguros em grandes empreendimentos. Então, havia até aquele exemplo no artigo, tais como seguros de engenharia, seguros de garantia, responsabilidade civil. Esse texto foi suprimido. É bom? É bom. Apesar disso, eu ainda vejo muitos problemas, tá? Exemplo, em vários momentos o projeto trata o segurado numa posição, elevando esse segurado numa posição mais favorável até mesmo do que o próprio Código de Defesa do Consumidor prevê numa proteção ao consumidor. Também me pareceu que esse texto, ao ler, ele tem ali umas diversas supressões no começo, inclusive do artigo 7º, quando falava ali do registro de produtos, eu falei, opa, fiquei até animada, falei, agora ficou bom o texto. De repente, ao continuar a leitura, a sensação que tive foi que virou uma colcha de retalhos. Então, às vezes, aquele texto foi suprimido, mas ele está ali escondido em outro, ou simplesmente foi realocado para outro capítulo. Então, essa questão do registro, embora tenha sido suprimido nesse texto, se é o que vai prevalecer o artigo 7º, continuam outros dispositivos remetendo a modelo das condições gerais, remetendo a condição geral, especial e particular, remetendo a depósito no órgão regulador. Então, existe isso ainda nesse texto, pelo menos no texto que foi publicado nas notícias amplamente divulgados aí. Além disso, questão do resseguro segue, questão da prescrição também permanece ali, seguros de RC e a divulgação da existência desse seguro de responsabilidade civil a todos os terceiros prejudicados continuaria ali no projeto que está proposto nesse texto, que teria sido, então, o texto acordado, eventualmente esse texto de consenso. No que se refere à regulação de sinistro, também existem ali algumas questões que foram, sim, modificadas, questões de prazo, inclusive falando de complexidade, sinistros mais complexos com um prazo um pouco maior para a regulação, mas ainda existem dispositivos, pelo menos no texto que foi publicado na quinta-feira na notícia, que volto a dizer, né, o texto que eu tive acesso, não era... Tivemos aí vários textos, tem o texto que roda no WhatsApp, o texto da notícia, enfim, fica difícil de saber qual é o oficial, mas estou me referindo ao texto que foi publicado num blog na quinta-feira passada. Ali continua existindo a solidariedade do regulador de sinistro com a seguradora. Ora, pergunto, eu, enquanto escritório de advocacia, eu regulo o sinistro também, né? Linhas financeiras, garantia, enfim. A solidariedade, como se sabe, ela só existe por lei ou por contrato. E aí vem a lei e cria a solidariedade, quer dizer, a despeito do PL ter melhorado na frase dizendo que a regulação é da seguradora, o artigo, pelo menos esse que está ali no blog, se for esse o oficial, ele continua com o mesmo problema do texto de 17 no que se refere à responsabilidade solidária do regulador de sinistro com a seguradora pela demora. O que causa aqui perplexidade, porque vejam vocês, uma criação de solidariedade por lei, então imagina um escritório, tem uma demora, fica discutindo, na prática essa ação poderia ser ajuizada contra a seguradora e contra o prestador, o regulador, que eu não estou nem dizendo que é um especialista de engenharia, algum perito, questão inclusive relacionada aí a um escritório de advocacia. Como que eu estou de tempo? Acabou.
Bom, então, só para fazer muito brevemente considerações finais aqui, a última questão que eu gostaria de colocar é: existe hoje uma discussão sobre a atualização do Código Civil. O capítulo de seguros, ele seria suprimido se o projeto de lei for aprovado do Código Civil. Mas a gente precisa ficar muito atento, porque se o Código Civil está sendo atualizado, a gente tem direito de família para atualizar, a gente tem contratos remotos para atualizar. Hoje se fala no seguro da palma da mão. Se esse projeto for aprovado como ele está hoje, seja no texto de 17, seja no texto que foi colocado na notícia de jornal, ele nasce velho. E vai nascer mais velho ainda à luz da atualização do Código Civil. Então, acho que a gente precisa conversar, porque contrato de seguro não deixa de ser contrato. Precisa conversar com o ordenamento civil, que está, sim, passando por modernização. Não pode ser pautado num projeto que nasceu em 2004. Obrigada. Obrigado, Bárbara. Doutor João, por favor. Bom, boa tarde a todos. Primeiro, agradecer a BGR, na pessoa da Márcia, ao convite. Bom falar por último, porque a gente já aproveita bastante do que foi dito. Eu acho que algumas pessoas disseram que esse projeto de lei é uma tragédia. Eu acho que tragédia é o que está acontecendo no Oriente Médio, é a guerra da Rússia, né, contra a Ucrânia. Aqui a gente só tem um elemento que vai condenar, ou pelo menos vai destinar o nosso mercado de seguros a uma certa mediocridade, ou pelo menos vai ser um incentivador da mediocridade. E tem uma discussão um pouco ideológica, se é de esquerda ou de direita, se é mais ou menos interventivo, etc. Eu acho que tem pontos específicos. Gente, estamos falando aqui de gestão de risco, certo? Tem muito contratante de seguro aqui. Eu vou ler a regra, é fácil. Olha só, o contrato de seguro em suas distintas modalidades será regido por esta lei. Esse é o projeto na versão mais recente. Será regido por essa lei. Sem prejuízo do disposto no artigo 20 da lei complementar, etc., aplica-se exclusivamente a lei brasileira. Aos contratos de seguro celebrados por seguradora autorizada a operar no Brasil. Estamos ouvindo. Eu acho que estava no bolso que estava atrapalhando um pouquinho. Agora melhorou, né? Tem 30 segundos de desconto aí. Pode deixar. Aplica-se a lei brasileira aos contratos de seguro celebrados por seguradora autorizada a operar no Brasil. Até aí tudo bem, a seguradora está no Brasil, podia ser lei estrangeira em algumas situações, mas tudo bem. E quando o segurado ou o proponente tiver residência ou domicílio no país. Gente, olha só, é muito simples, não é complexo. Se o segurado não conseguiu contratar seguro no Brasil, porque essa lei atravancou a oferta de cobertura securitária. Ele fez as 10 ofertas, supondo que o sistema de hoje continua vigente, conseguiu, está negado o risco. Maravilha, ele vai ao exterior. Se a empresa tiver presença no Brasil, alguém no Brasil que pode ser preso, ou simplesmente medo de contestar, de ficar em guerra contra o país inteiro, ela não vai aceitar o seu risco também. Porque pela lei brasileira, é a lei brasileira que se aplica ao seu contrato e ela, inclusive, tem competência absoluta da justiça brasileira. Se tiver arbitragem, vai ter que ser arbitragem do Brasil. Ou seja, o projeto não protege o segurado, ele sequestra o segurado. Ele diz, o segurado é meu, o seu dinheiro é meu e eu vou geri-lo do jeito que eu quiser. Geri-lo é a palavra de propósito para a gestão de risco. Aprovação prévia. Então, aprovação prévia disfarçada, como a Bárbara falou um pouco. O contrato, eles tiraram a regra da aprovação prévia, que era anedótica, completamente anedótica. E agora, o contrato cobre os riscos relativos à espécie de seguro contratada. Muito estranho, porque o contrato não cobre nada, né? Quem cobre é a seguradora. Mas eles não podiam falar que a seguradora cobre o que está no contrato, porque eles não queriam o contrato. Então, escreveram que o contrato cobre. Cobre o quê? Os riscos relativos à espécie de seguro contratado, seja lá o que for isso. Puxa, mas há de haver uma explicação para isso. Claro, se houver divergência entre os riscos delimitados no contrato e os previstos no modelo de contrato ou notas técnicas apresentados ao órgão fiscalizador, prevalece o mais favorável. O que significa aprovação prévia. Se eu não aprovei previamente, não está depositado lá, claramente vai prevalecer o que está depositado na SUSEP. Então, é aprovação prévia. Tiraram a obrigação de aprovação prévia. Proposta feita pelo segurado, não existe forma escrita. Então eu queria aprofundar o exemplo que o Fábio deu. Eu não preciso mandar um e-mail
antes do feriado, eu dou uma ligada e aviso que eu estou a fim de passar um determinado risco. E esse seguro vai ser aceito em 25 dias. E o resseguro depois será aceito em 20 dias. É uma maravilha. Tem mais. É que aqui eu selecionei algumas coisas muito graves. Cauda longa, que eu acho que um apelido que eu estou dando aqui nas minhas anotações, é uma cauda longa à brasileira, sabe? Que é o seguinte: a seguradora responde, nos termos da lei do contrato, pelos efeitos do sinistro caracterizado na vigência do contrato, ainda que se manifestem ou perdurem até após o término. Ou seja, pode demorar uns 3, 4 anos, você descobriu que teve um sinistro e você avisa o sinistro. E aí você vai ter o direito a ser... Ele só se manifestou, na verdade, mas ele é decorrência daquele primeiro fato. Então você vai lá e avisa o seu sinistro e tem direito à sua cobertura. Alguém pode dizer, não, mas calma, gente. Tem a prescrição, né? A prescrição que te protege. A prescrição, pelo projeto de lei, só ocorre a partir da negativa. E se não for fundamentada, a negativa também não suspende. Então faça um fundamento muito bom e torça para o juiz que receber a ação que está contestando não achar que o fundamento é insuficiente, porque se ele achar, também não teve prescrição. Tem uma situação que é uma situação engraçada. O regulador de sinistro estava numa posição de regulador independente, né? Ele tinha que ser independente em qualquer caso, proibia basicamente a regulação interna, era uma piada. Agora, melhorou um pouco. Por quê? Eles tiraram isso, aliás, muitas das recomendações, das alterações foram resultados das críticas do pool de entidades da AB Insurtech, a ABCOR, a BGR, ANRI e FENABER, e isso foi um ponto de crítica muito severa. Eles olharam e falaram, puxa, temos que ajeitar isso. E arrumaram. Disseram, o regulador sinistro não é independente, mas tudo bem, não tem problema nenhum. Só que ele continua tendo, cumpre ao regulador de sinistro, informar os interessados todo o conteúdo de suas apurações quando solicitado. Né? O que acontece? Isso aqui é uma visão até engraçada. Quem elaborou o projeto de lei está acostumado com o monopólio de resseguro. E o monopólio de resseguro só tinha um ressegurador que regulava todos os sinistros. E todos os documentos de regulação de sinistro iam para um processo administrativo. Quem já teve experiência aqui no governo sabe que isso é um mantra, né? Você não pode ter papel passeando pelos gabinetes, ele tem que estar dentro do processo administrativo. E havia um hábito nessa época do monopólio de se pedir cópia do processo administrativo da regulação de sinistro para ver tudo o que foi dito, inclusive as opiniões contraditórias dos diferentes técnicos. E aí se pedia, isso era uma correria, o pessoal ia lá, tem que fazer, inclusive, a referência aqui ao meu amigo Walter Polido, com quem eu conversava sobre isso, que vivenciou isso várias vezes no IRB. Ele saía todo mundo correndo para tirar cópia do processo, porque pediram cópia do processo. Isso aqui não quer dizer nada, não é processo de regulação, eu consultei meu advogado, eu consultei um engenheiro para me dar uma opinião outra. Assim, isso, claro, o que vai acontecer? O que eu quero dizer aqui, para terminar essas colocações iniciais? Não é o fato de uma lei aparentemente proteger o segurado, não é suficiente para dizer que ela protege o segurado. Primeiro, porque ela não protege o segurado. Ela protege um projeto de setor, que está errado e distópico. Além disso, quando essa dose é exagerada, e aqui o problema não é exagero, é ignorância técnica, legal, jurídica e econômica sobre o setor de seguros. Mas quando esse projeto está errado, ele simplesmente não funciona. A lei de seguro de saúde individual no Brasil deve ser a coisa mais protetiva que existe no mundo. O que aconteceu com ele? Acabou. Tem uma regra nisso, são várias, são 129 regras e todas elas, nenhuma delas é muito ruim. Mas tem uma regra que fala que o seguro de vida, depois de renovado por 9 anos, ele tem que ser renovado praticamente para sempre. Está escrito aqui. Isso quer dizer o quê? Se criou uma nova jabuticaba brasileira, que é o seguro de 9 anos. Quando chegar em 9 anos, todo mundo vai ficar sem seguro, vai ter que procurar outro. Então o que vai acontecer? É um problema sério. As seguradoras vão ter que revisar todos os procedimentos de clausulado, de aceitação de risco e de regulação de sinistro. E isso tem que ser imediato. A lei não vai entrar em vigor imediatamente, mas tem 1 ano para começar a se proteger das barbaridades que vão acontecer. E, além disso, tem regras que são procedimentais que podem se aplicar imediatamente, se não tiverem no contrato. Então, a minha sugestão é
leiam, prestem atenção, vejam o que está acontecendo nessa lei. A CNSEG fez um baita esforço. Ok, melhorou? Melhorou. Deu uma limpada para a gente perceber mais ainda o que está errado. Agora, os compradores de seguro vão ter prejuízo se essa lei for aprovada. As seguradoras vão gastar muito dinheiro e eu tenho só uma visão otimista em relação a essa lei. Vai dar muito trabalho para advogado, com certeza absoluta. Obrigado, doutor João, Bárbara, Fábio. Eu acho que está demonstrado a preocupação e o problema que a gente pode ter frente à lei. Ainda é um tema muito dinâmico, a gente ainda espera algumas mudanças, mas aproveitando, né, a fala do Dr. João, o último minuto, o doutor comentou sobre a vacácio entre a sua publicação, os seus efeitos. Então, eu gostaria de aproveitar, se você puder continuar comentando, se o PL 29, né, for aprovado como está hoje, que tipo de mudança, adaptação as seguradoras e resseguradoras precisarão fazer em seus modelos de negócio para processos ou contratos para se adequar à lei? Bom, as seguradoras vão ter que imediatamente iniciar uma revisão profunda das suas apólices, que vão passar a ter que trazer regras específicas, inclusive em relação a temas que normalmente não estão nas apólices, para se proteger da lei. Tem que ver a questão da regulação de sinistro, é extremamente urgente. Inclusive tem regras de sinistros, supostamente de sinistros, que na verdade são regras de cobertura. Também é um problema muito sério. Tem que olhar todo o processo de comunicação, porque tem aceitação de risco tácita, comunicação com o segurado, comunicação com os corretores que podem assinar propostas, comunicação com os resseguradores, e fazer isso de forma muito, muito imediata, muito urgente, porque depois de um ano, quando o PLC entrar em vigor, essas regras vão impactar de forma talvez ainda inesperada. A gente fica aqui tentando imaginar os impactos e a gente consegue identificar alguns, mas a cada almoço, eu estou olhando aqui para o meu amigo Fábio, meu amigo, é impressionante como a gente percebe a cada almoço como tem, estava falando com o Fred, com o Paulo, com a Rafaela, é impressionante quando cada conversa que a gente tem, a gente descobre mais problema. E provavelmente quem escreveu a lei sabe de mais alguns que estão aqui preparados. Então eu acho que é uma revisão muito cuidadosa de procedimento de forma geral, muito cuidadosa mesmo. Assim, tem que parar e rever tudo de novo. Eu não estou querendo inventar trabalho para advogado. Na verdade, nós somos contra a aprovação do PLC, mas é o que tem que ser feito. Legal, muito obrigado. Aproveitando, né, eu acho que o Dr. João comentou sobre o projeto e como isso deve impactar, talvez trazendo mais trabalho para advogados. Falando sobre o projeto de lei, eu queria levar uma pergunta à doutora Bárbara. Como o projeto de lei pode impactar na resolução de disputas nos contratos ou entre os contratos de seguros e resseguros? Obrigada, Rafael. Bom, acho que o João comentou um pouco aqui, né? Então vou também focar num outro aspecto, que é o seguinte. Quando a gente fala de projeto de lei de seguros, o próprio nome diz que é projeto de lei de seguros, direito material. Aí tem lá o resseguro do meio, enfim, tudo mais, mas enfim, material. De repente, nós vemos dentro do projeto de lei normas de direito de processo. E vale dizer que o Código de Processo Civil, que é a legislação adequada para dirimir os conflitos, ele é recente, ele passou por uma mudança recente, o Código de 2015. Então, só para dar um exemplo, no projeto de lei de seguros, a gente tem uma previsão, tem lá um artigo que fala de ação direta, positivando uma questão simulada no âmbito do seguro de responsabilidade civil, mas mais do que isso, ele traz uma situação não de denunciação da lide, sim uma situação de chamamento ao processo sem solidariedade. Ora, hoje, no Código de Processo Civil, não existe esse instituto de chamamento ao processo sem solidariedade. Pode até ser positivo, porque você não vai ter uma solidariedade entre segurador e segurado, mas como que eu vou regulamentar isso, essa questão de um chamamento sem solidariedade? Eu vou aplicar a regra de denunciação da lide do CPC ou vou aplicar a regra do chamamento ao processo que fala em solidariedade no CPC? Então, quer dizer, na minha visão, não deveria tratar um projeto de lei material de regras de direito processual. Isso sem falar na questão de arbitragem. Então, o João comentou um pouco da questão da competência exclusiva da Justiça brasileira. Vale dizer, eu estava até lendo esse texto que foi publicado na quinta-feira,
a questão da arbitragem estava lá no artigo 63, interpretação dos contratos. Então você batia o olho e falava, opa, tem um erro aí, porque eu estou falando de uma questão de arbitragem num projeto de lei de seguros e ele está no meio das disposições gerais dentro do capítulo de interpretação do contrato. Lendo o texto, eu fiquei feliz, falei, opa, esse texto foi suprimido, não existe mais o 63. Para minha surpresa, ao chegar no final da leitura do projeto, ele foi inserido com uma redação um pouco diferente, mas ao final, nas disposições finais. E aí, causa perplexidade, porque continua contrário no que diz respeito à legislação de arbitragem, porque ele diz que o direito material tem que ser o brasileiro, quando a lei de arbitragem não prevê isso, você pode fazer por direito, por equidade, utilizar qualquer que seja o direito, e mais do que isso, ele fala em ressegurador, ele fala em retrocessão, inclusive, né? E aí ele coloca num parágrafo a questão da publicidade das discussões ali em arbitragem, que caberá à autoridade fiscalizadora decidir pela publicidade. Ora, hoje a gente passa por um momento em que a lei de arbitragem também deve ser modernizada e existe muita discussão sobre essa questão dos repositórios nas câmaras arbitrais no que se refere à publicidade. Mas eu posso ter certeza, a gente pode ter certeza que as discussões que estão no âmbito dos arbitralistas não cabe à autoridade fiscalizadora nenhuma decidir quando ou como vai ser público isso. Então, quer dizer, me parece aí mais um artigo que ficou totalmente descasado e que merece, sim, ser novamente refletido. Obrigado, Bárbara. Agora, Fábio, se você puder nos ajudar aqui com a sua opinião, o projeto de lei 29 de 2017, ele aborda adequadamente as nuances e especificidades dos seguros de grandes riscos. Não valeria talvez a gente ter uma separação entre o que é risco corporativo dentro dessa legislação, o que é massificado, uma dicotomia na lei? Rafael, foi o que eu falei no início e repito. Eu acho que se fosse essa lei para seguro de grandes riscos, ela é horrorosa. Para seguro massificado, ela é desnecessária, porque você tem o Código de Defesa do Consumidor. Então, por qualquer ângulo que você olhe, ela não tem necessidade de existir. A gente não comentou ainda aqui que a gente tem a Resolução 407 do CNSP, que trata de seguros de grandes riscos e trata com uma propriedade excelente. O que ela faz? Ela simplesmente permite que os grandes riscos sejam tratados de igual para igual. É coisa de gente grande, é coisa de empresa séria, é coisa de corretor, de broker. Então, eu não preciso de uma legislação para estar me dizendo como é que eu tenho que fazer ou como é que eu tenho que deixar de fazer. Eu comparo a Resolução 407 a mais ou menos assim, a Lei Geral do Inquilinato. Se você for alugar uma loja de shopping, você tem uma complexidade de contrato. Se você for alugar o botequim que o seu João, que o seu Manuel tem ali no Ipiranga, é outra complexidade. Se você for alugar um imóvel de luxo todo mobiliado, você vai ter outra complexidade. Então você pega contratos de locação imobiliária, alguns deles com 5 laudas, outros com 45 laudas. É isso que a Resolução 407 veio fazer. Eu posso discutir o que eu quiser com a seguradora e ela vai me dar a cobertura que ela puder dar, de acordo também com a capacidade que ela tem, que o mercado ressegurador fez com ela. Então a gente está integrando e fazendo o quê? Fazendo o que se faz no mundo inteiro. A gente está querendo inventar a roda em pleno século XXI. Talvez esse projeto precisasse de mais uns dias de reflexão. Alguma coisa tipo assim, mais uns 15 ou 20 mil dias estudando o processo, depois a gente podia estar maduro para aprová-lo. Ou então ficar estudando esse restinho de século, né? Falta pouquinho tempo, vamos continuar estudando esse projeto, porque não tem o menor sentido a situação como ela vem sendo colocada. Foi colocada aqui já corretamente a questão da prescrição. E aí você começa a perceber o seguinte, existe uma coisa muito forte para o ressegurador, que é o que eles chamam de late notification, que é o aviso tardio do sinistro. E aí agora a gente vem com a nossa pérola, com a cereja do bolo. A prescrição ela só começa a ocorrer a partir da negativa, e da negativa justificada, né, João Marcelo? Negativa fundamentada. Então, quer dizer, eu tenho um sinistro hoje, eu deixo para avisar daqui a 3 anos, nada ocorre.
Por quê? Porque já existe jurisprudência dizendo que esse atraso você não tem uma penalidade clara quanto a isso. Então, você começa a criar um descompasso entre o nosso mercado de grandes riscos e o mercado de grandes riscos, como ele funciona no mundo, que eu acho que isso vai trazer um grande prejuízo para os gestores de grande risco. Vejam bem, o mercado de ressegurador brasileiro é extremamente importante para todos nós. Ele que sustenta os gestores e o mercado de grandes riscos. Agora, o mercado ressegurador brasileiro, o que ele é comparado ao mercado ressegurador mundial? Ele é isso aqui. Então, a hora que o ressegurador, que dá capilaridade, que dá condição, que dá capacidade para esse mercado, começar a perceber que o esforço que ele tem que fazer aqui é tão grande para um retorno tão pequeno ou para prejuízo, a gente sabe o que vai acontecer. Né? Tchau. E aí você vai ter cada vez um número menor de competidores. E quando você tem um número menor de competidores, o que você tem? Um preço mais caro. Ou dificuldade de colocação. Aí se você tiver uma dificuldade de colocação e não consegue colocar com quem está no Brasil, você vai colocar lá fora. Aí cai no problema que o João Marcelo falou. Você vai colocar lá fora como se o cara tiver um representante e diz que você é obrigado a seguir a lei brasileira. Então o cara que está lá fora também não vai mais aceitar. Aí o que vai acontecer? Nós vamos ficar sem seguro. E aí a gente vai criar uma situação ainda mais embaraçosa. Então, esse projeto que, dentro de um escritório, se arvora desse poder, dito poder, de que quer ajudar o segurado, ele, no fundo, ele está querendo atrapalhar o segurado. Eu gostei da expressão que o João Marcelo usou. Ele não está vindo ajudar, ele está vindo sequestrar. Ele está vindo sequestrar o seu direito de escolha. Agora não, agora você tem que escolher o que esse projeto diz, o que esse projeto determina. Está muito mais para um projeto de grandes riscos de Cuba do que um projeto de grandes riscos do Brasil. Perfeito. Fábio, se você puder continuar um pouco com você, a gente falou um pouco do posicionamento, eu acho que está claro para a gente quais as implicações, né, que a gente tem, mas eu queria levar talvez um pouco mais para o lado prático. Se você enxerga que sim, e eu imagino que sim, né, se o projeto de lei pode influenciar a entrada de novos players no mercado de seguros e resseguros de grandes riscos no Brasil, e como será essa influência? Rafa, aí exatamente continuando o que eu estava falando. Eu acho que no mercado de grandes riscos, como é que o mercado de grandes riscos funciona no mundo inteiro? Através da liberdade de contratar e da boa-fé. A partir do momento que eu não tenho liberdade de contratar, eu já vou analisar 20 vezes se eu quero investir nesse país ou não. Né? Então, você já começa com um problema aí que eu acho que novos players, talvez, a gente não pode asseverar, mas se o mercado se adaptar, talvez daqui a uns 20 ou 30 anos, você pode, com aquele freio de acomodação, né, você pode dizer que talvez você possa ter algum novo player interessado dentro de um mercado específico. Agora, o efeito imediato, não vejo novos players vindo. Eu acho que foi o que o João Marcelo falou. A gente vai ter que passar por uma grande adaptação das seguradoras nos produtos que elas oferecem, nas apólices, em como elas escrevem e como elas redigem essas apólices e como elas vão ter que se proteger dessa lei. O grande segurado vai ter que ter cautela na hora de contratar, porque a cautela dele não é só mais com relação à cobertura, é com relação a preço. É com relação também, e isso é uma coisa que o gestor de risco vai ter que observar, é também a cobertura que ele tem de resseguro. Vai passar a ser necessariamente uma preocupação de quem está contratando o seguro. Porque com todas essas mudanças, quem garante que a seguradora que antigamente tinha aquele contrato, ela vai ter um contrato que responde exatamente às novas normas e ao novo clausulado que a ela foi imposto colocar. Então, são preocupações que o gestor também que vai ter, que são muito importantes. E aí o João falou, e eu concordo, advogado vai ter muito trabalho, broker vai ter muito trabalho, enorme. Vai ter enorme. Corretor de seguro vai ter trabalho? Vai ter muito trabalho também. Porque esse vai ser um trabalho. E o gestor de risco, esse vai ter trabalho e torce para não ter desespero. Porque pode ser que de vez em quando ele consiga, por força de lei, ter cobertura. Mas pode ser que essa cobertura ela não tenha solvência, porque o contrato de resseguro está errado. Perfeito, está claro, claríssimo. Eu acho que a gente falou, né, mais uma vez, o posicionamento está muito, muito claro. A gente falou também sobre a legislação talvez ter não uma dualidade, mas repetir talvez
algo que já existe no ordenamento jurídico brasileiro, mas nós vemos internacionalmente alguns países que têm legislação específica e legislação própria de seguros. Eu queria saber, doutor João, se você puder complementar nesse sentido para a gente, com um comparativo do projeto de lei com as práticas e regulamentações internacionais de seguros. Primeiro fazer um comentário aqui sobre o que o Fábio tinha mencionado, a questão dos grandes riscos, tá? Eu acho que a gente está cometendo, de vez em quando, um equívoco do que se pretendeu com esse projeto, tá? Esse projeto jamais pretendeu tratar de massificados. Ele é um projeto de grandes riscos. Ele é tão complicado que ele atrapalha também os massificados, né? Seguro de pessoas, ele criou o seguro de 9 anos. O Brasil vai se notabilizar no mundo por um seguro que nunca passa de 9 anos. Assim, é um exemplo. Mas ele nunca esteve preocupado com isso. Isso foi acidental, porque ele tinha que fazer uma lei de seguro completa. Ele não podia fazer só para grandes riscos, por conta até do tipo de matéria que ele estava tratando, prescrição. Não tem como você fazer prescrição diferente para linhas específicas. Então, na verdade, a pretensão foi tratar de grandes riscos. É que é incrível, porque ele mesmo para massificado, ele causa muita perda. Mas a intenção era tratar de grandes riscos. Isso é bastante claro. Criando um custo gigantesco em todos os riscos, né? A prescrição, por exemplo, ela se junta com a cauda longa do sinistro que se estica enquanto tiver efeito dele, mesmo que seja 20 anos depois. Você soma isso com uma prescrição que é só a partir da negativa e soma isso com uma jurisprudência que jamais aplicou a regra do Código Civil muito clara que determina que o sinistro tem que ser avisado imediatamente. O judiciário brasileiro tem essa característica. Às vezes ele não gosta da lei, né? O Código Civil trouxe a questão do suicídio e eu me lembro que eu vi uma manifestação do STJ falando que realmente agora, foi recente, acho uns anos para cá, 2 ou 3 anos atrás, não me lembro, mas foi recente, assim, pelo menos 10 anos depois do Código Civil aprovado. E o STJ dizia que agora ele concordava que os 2 anos depois do seguro realmente são a carência para o suicídio. Depois do Código Civil ter sido aprovado em 2002 e ter entrado em vigor em 2003. Então, assim, a gente tem um problema grave aqui de alocação desse negócio em relação a grandes riscos e massificados. Os ordenamentos estrangeiros, e é muito comum, a gente vê muito alguns defensores do projeto citando normas estrangeiras o tempo todo. Eu estava com um colega que fez doutorado na Alemanha e alguém que defensor do projeto estava dizendo que na Alemanha o artigo número 100 e não sei x da norma fala etc, etc. Ele falou, a lei alemã não tem tantos artigos. Assim, virou uma coisa meio javanesa, entendeu? Todo mundo fala qualquer coisa porque é internacional. Quando você vai estudar a sério direito comparado, isso não é brincadeira. Você não pega uma palavra, engineering risks, e diz, engineering risks no Brasil é risco de engenharia. Não é. Eu já falei isso com a SUSEP uma vez, eles pedem para correlação de ramos, de resseguradores. Eu falei para eles, é mentira, tá? Eu estou falando que é engineering risks, mas eu não sei o que é isso nos Estados Unidos. DPVAT no Brasil, alguns dizem que é de pessoas, alguns dizem que é property, alguns dizem que é responsabilidade civil. Então, outros ordenamentos de países que merecem ser estudados, né, digamos, vamos deixar claro, todos eles, quase sem exceção, separam grandes riscos e massificados. Quando você pega a regra de prescrição, eles pegam, tá vendo, a prescrição lá também está a partir do momento da negativa do sinistro. Mas os contratos lá prevêem prazo para avisar sinistro. Você não tem uma cauda maluca de 50 anos. Porque se você não avisou, você perde o direito. Não é porque prescreveu, é porque o seu direito contratual deixou de existir. Essa comparação que fazem é um pouco exaustiva, porque o fluxo de informação é muito grande e obriga quem está contestando a pegar a pauta que foi colocada das jurisdições e tentar discutir. Mas eu posso te afirmar, e alguns fizeram estudos cuidadosos sobre isso, cuidadosos de verdade, mostrando grandes riscos massificados estão separados em todos os lugares. No Brasil também estão, porque tem o Código Civil e tem o Código de Defesa do Consumidor. A regra de prescrição, por exemplo, é um exemplo clássico. Ela não vive sozinha, como eles pretendem colocar, ainda mais um ordenamento que não reconhece aviso tardio como perda de direito. Tem várias questões que se apontam, como o direito comparado sendo relevante, trazendo. Outra coisa que se diz muito, vários juristas estrangeiros apoiaram vários juristas de vários países apoiaram. Eu vi um jurista dos Estados Unidos apoiando esse governo.
camarada, estudioso de alguma universidade do meio dos Estados Unidos que não sabia o que estava escrito e que falou que a ideia de uma lei de seguro era muito legal. Então, eu acho que tem que tomar um certo cuidado. Eu não estou dizendo para você que há aqui digamos assim, uma linha de direito comparado que nós não estamos seguindo, porque o caminho seria esquerda ou direita. Nem se trata disso. O Brasil tem suas especificidades, tem a sua história legislativa, história normativa, regulatória, né? Hoje eu ouvi falando sobre cessão de carteira e acho que foi um pequeno equívoco que se falou no painel anterior, que dizia que a cessão de carteira precisava de autorização de todos os segurados. No Brasil nunca precisou. A nossa regra de cessão de carteira é muito melhor que a do resto do mundo. Você vai para os Estados Unidos, Reino Unido, eles têm todo um sistema que passa por aprovação judicial, porque é uma cessão de posição contratual. Aqui não, aqui é regulado como um fato jurídico. Ele tem os efeitos de você faz a cessão com a autorização da SUSEP. A lei, inclusive, acatou a sugestão feita pela AB Insurtech, pela ABCOR, pela ANRI, pela BGR e pela FENABER, no sentido de transformar isso em regra legal. Mas já era assim antes, não tem novidade em relação à regra, né? O fato, a novidade é que, se provar esse fato, talvez seja a única norma que realmente é boa. Então, é muita confusão que se faz em torno do direito comparado, com muito pouca disciplina, muito pouca consistência, para dizer que realmente a gente agora está seguindo. Só porque tem lei de seguro na Bolívia, como eu já ouvi falar, ou na Venezuela, ou em Cuba. Eu juro que eu ouvi falar isso. É brincadeira. Enfim. Não, o direito comparado tem que ser tratado com um pouco mais de responsabilidade. Não é só achar um amigo em alguma jurisdição, penso eu. Para fazer um contraponto aqui, doutora Bárbara, eu acho que a gente falou muito de todos os pontos negativos. Eu queria que, né, na sua percepção, saber se existem dispositivos bons no PL, né, algum artigo que merece, de fato, ensejar uma mudança legislativa que possa ter um impacto positivo. Só avisando a audiência que a gente vai passar para perguntas da plateia depois. Essa é a última pergunta que eu faço aqui no painel, e pelo menos uma ou duas perguntas da audiência. Obrigada, Rafael. Eu confesso que é um pouco difícil de encontrar dispositivos que sejam positivos, né, que de fato mereçam ter essa nova legislação. A gente olha para o projeto de lei e vê dois grandes blocos. Um é o bloco dos artigos repetidos, ou seja, dos artigos que já estão ali dispostos em alguma outra legislação e que, por apenas dizerem o que já está dito, não precisariam estar ali. Pior, eles dizem de uma forma com uma pegadinha, com uma palavra nova, né? Então, a própria questão do agravamento de risco que a gente não comentou aqui, mudou ali um pouco no texto, mas ele ainda continua ali num jogo de palavras, o agravamento relevante, o aumento substancial do risco, enfim. E você tem o bloco daqueles artigos que realmente são muito ruins, que são esses que foram aqui colocados de todas as dificuldades. Talvez, assim, fazendo um esforço para olhar mesmo dentro dos 129 artigos e falar, deixa eu encontrar uma inovação, alguma coisa que faça sentido agora em 2023, que não seja uma costura na busca de um equilíbrio segurado, seguradora, nós contra eles, enfim. Porque, de novo, não é uma modernidade esse projeto. Não acho um artigo que trate de inovação e que, de fato, precise e fale, não, esse artigo justifica uma lei de seguros no país. Não vejo. Talvez, fazendo um esforço aqui, na parte de seguro de responsabilidade civil, tem lá, o PL ele é silente com relação à questão do acordo entre a seguradora e o segurado. Hoje, no Código Civil, existe a necessidade desse acordo ser aprovado pela seguradora, e esse acordo ele tem sido relativizado pela jurisprudência, especialmente olhando ali o dever de mitigar o próprio dano. Às vezes a seguradora demora um pouco para voltar com a questão do acordo, então obter esta anuência nem sempre é tão fácil. Então o PL não trata disso, pelo menos nesse sentido, e vai um pouco além, aí sim, acredito eu que é um dispositivo que pode ser interessante, que é quando ele diz que a seguradora ela pode transacionar com o terceiro sem que isso implique a responsabilidade do próprio segurado ou que influencie ali nessa responsabilidade. O que pode ser positivo, porque hoje a gente vê algumas situações em que a seguradora recomenda o acordo para o segurado levanta a mão e fala não, porque eu não quero reconhecer minha responsabilidade, e aí a seguradora diz,
Então, se lá na frente você for condenado, eu só vou pagar nos limites da apólice, aliás, não nos limites da apólice, mas no limite do acordo que eu havia recomendado. E nem todas as apólices prevêem isso. Então, você fica ali com uma certa discussão. Então, talvez esse artigo, essa introdução, possa ser positivo pensando ali num acordo com uma maior facilidade entre segurador e segurado no âmbito de RC. Mas fora isso, eu confesso que eu tenho bastante dificuldade, fico muito preocupada com grandes riscos. Seguro garantia, acho que é um seguro que realmente a gente precisa olhar, porque o PL não conversa com o seguro garantia. Então, me preocupa bastante o projeto de forma geral. Obrigado mais uma vez. E gostaria agora de abrir, então, a pergunta da plateia, caso alguém se interesse, por favor. Não ouvimos. Alô? Oi? Agora sim. Deu. Gente, boa tarde. Meu nome é Guadalupe, sou a diretora de controles internos da Allianz Commercial. E esse tópico do projeto de lei é bem, não só explosivo para o mercado, mas é também curioso para entender. Todas as discussões estão focadas hoje em segurador, ressegurador, retro. E hoje, na fala da Rafaela, ela mencionou uma questão super interessante que eu queria levar para você hoje, Rafael. Você não fez parte do painel, moderou, mas eu acho que é importante o mercado entender como o cliente está vendo esse projeto de lei. Você, como grande empresa que precisa de coberturas específicas, tem geralmente a gestão de risco considera a contratação de seguros como uma medida mitigatória. Como que a empresa, uma grande empresa com uma grande atuação, que precisa de coberturas específicas, tem visto o projeto de lei, em especial nessa possibilidade de descasamento de cobertura ou até um enrijecimento na forma de negociação das coberturas específicas que você precisa. Obrigado. Não esperava, mas acho que faz todo sentido. Primeiro, porque a gente está no fórum aqui da Associação Brasileira de Gerenciamento de Risco e a minha visão, primeiro, pessoal, muito parecida com a dos nossos colegas. É um projeto de lei que não tem agregado muito. Hoje a gente tem riscos diversos dentro da Votorantim, né? Então a gente tem mineração, nós temos energia, nós temos cimentos, riscos que já trazem a sua complexidade da maneira como está. A colocação do facultativo para o risco patrimonial, principalmente, é um trabalho árduo e eu tenho certeza que parte da minha equipe que está aqui hoje também concorda 100% com isso. A gente não começa um trabalho de colocação com menos de 6 meses. Então, trazer uma legislação que enrijece a flexibilidade que hoje nós temos e que mesmo com ela ainda temos a dificuldade que a gente tem, não é visto positivamente. É um alerta, é um sinal vermelho dentro da companhia, é algo que eu, como gestor de riscos, tenho feito junto aos representantes das empresas diretamente, né? Hoje nós temos as empresas com a sua autonomia individualizada, mas cabe, né, dentro do meu papel de gestor de riscos, levar essa preocupação a todos. E eu acho que a sua pergunta enseja talvez que eu faça um apelo a outros gestores de riscos que estão aqui hoje e que talvez não sejam associados, da importância que tem a Associação Brasileira de Gerenciamento de Riscos. Ela, como associação, nos representar frente ao legislativo,
trazendo os interesses dos gestores de riscos, das companhias que buscam a colocação de seus seguros frente às dificuldades que o projeto de lei vai trazer. Então, quem ainda não é associado, saiba do tamanho da importância e quanto a gente conta com a BGR, para esse tipo de trabalho. Posso fazer um comentário? Guadalupe, e todos os gestores de risco, né, para quem a pergunta busca, com quem ela busca empatia, né? A lei, se ela for aprovada do jeito que ela está escrita hoje, ela demanda das seguradoras e dos resseguradores decisões imediatas, urgentes, uma análise imediata e urgente dos procedimentos todos, das apólices todas, desde a aceitação de risco, passando pelo gerenciamento dos contratos, pela não renovação deles, sinistro. Tá? É fundamental. Inclusive em termos de prudenciais, porque tem riscos aqui de solvência que se agravam a partir disso. Para os grandes segurados, a visão, o tema é igualmente urgente, mas ele tem uma natureza um pouco diferente, porque os grandes segurados, aliás, os segurados em geral, mas os grandes segurados isso é mais agudo, né? Eles precisam se preocupar com a sua cobertura de riscos, né? O Rafael está aqui gerindo um programa de seguro que é coisa de gente grande em qualquer lugar do mundo. A Votorantim, no caso, é uma empresa altamente global e gigantesca. Isso, as máquinas param se não tiver seguro. Então eu acho que do gestor de risco, o que se pode esperar é acompanhar essa lei, a aprovação dela, se for o caso, imediatamente verificar os impactos dela para os seus contratos futuros e tentar antecipar decisões e contratações o máximo possível, porque quando a lei entrar em vigor, ela vai estar bloqueada por ato jurídico perfeito, que são contratos já celebrados. E aí, pelo menos, você vai ter um pouco mais de tempo para se preparar. Então, uma sugestão que eu daria, tem que ser avaliado caso a caso, naturalmente, né? Como eu disse aqui, trabalho para advogado não falta, mas uma sugestão que eu daria é, olha a sua carteira de contratos, de seguros, o seu programa global, a aplicação desse programa global no Brasil, tem uma conformidade difícil, a gente sabe, mas olhar para tudo isso e ter um senso de urgência para quando a lei entrar em vigor, você ter equacionado isso por algum tempo. Porque essa lei vai trazer, se eu estivesse na cadeira de subscritor de uma seguradora ou de gestor de uma seguradora, em qualquer que fosse a posição, eu estaria, dependendo do que for aprovado, e aparentemente vai ser aprovada uma norma que é muito complicada, eu estaria realmente meio que descendo, subindo a régua extremamente em termos de risco que eu aceito, de condição que eu dou e de preço que eu cobro. E isso não será, e uma última observação, é muito triste, porque o mercado brasileiro de seguros, ele era, até em 2021, ele era o 16º maior mercado do mundo, o que é muito pequeno, tá? A gente pode ser arriscado do mapa deles com facilidade, mas era o 16º. Com o processo de desregulação que foi feito, isso não acompanhou a economia, tá? Isso tem um outro... Com o processo de desregulação e com os efeitos amadurecendo da abertura do mercado de resseguros, nós passamos de 2021 para 2022 para éramos 16º. Passamos de 2021 para 2022 para 13º. Subimos 3 posições. E não foi porque os outros caíram. Isso vai ser paralisado. E vai ser paralisado, talvez, de um jeito que é bom que os gestores de risco tentem equacionar a sua vida o máximo possível até 1º de janeiro de 2025, se essa é a data que vai, de fato, entrar em vigor. Perfeito. E Rafael, só para complementar também, Guadalupe, esse ano nós fizemos um evento no Rio de Janeiro, a comissão da OAB, para discutir o PL. Algumas pessoas estavam aqui, estavam presentes, o Álvaro, que é presidente o artilheiro que é presidente da BGR, estava lá conosco, o Gabigol, ele está falando aqui, né, que é o artilheiro, ele estava lá conosco. A comissão da OAB do Rio de Janeiro, ela preza exatamente por ser uma comissão que é formada por absolutamente todas as partes do mercado segurador. Nós temos grandes segurados, representantes de gestores de risco, corretor de resseguro, gente que representa os resseguradores, gente que representa a seguradora, ou como consultor ou como membro efetivo. E uma observação que nós conseguimos obter daquele evento
e que foi uma unanimidade, talvez hoje algumas pessoas já estejam mudando de opinião, mas a grande maioria não, é que esse projeto de lei era ruim para o segurado. E era ruim para o grande segurado. E por que ele é ruim para o grande segurado? Porque a gente entende que ele tira a capacidade de negociação do mercado. Ele tira a liberdade de negociação do mercado. Não, gente, se qualquer um de nós, não, mas eu creio que eu não vou poder julgar todos aqui, mas se 90% desse auditório aqui for parar para escrever qualquer coisa sobre física ou sobre física quântica, o que a gente escrever certamente vai ser um absurdo, né? E não vai fazer conexão do Tico com o Teco. O que esses entendedores de resseguro de escritório, de ar-condicionado fizeram foi exatamente isso. Como eu falei, eles nunca trabalharam na Votorantim para colocar um risco. Nunca trabalharam na Petrobras para colocar um risco. Nunca trabalharam em absolutamente nenhum grande segurado, numa companhia aérea para colocar um risco. Para saber como é que você não decola sem você ter o certificado. Talvez não saiba nem o que é o certificado. Agora, eles fizeram um projeto e agora defendem esse projeto. E cabem a nós, que estamos comprando seguro, vendendo seguro, gerindo o risco e gerindo o seguro, tentar ou melhorar se ainda for possível, ou então realmente nos prepararmos para que, quando essa lei entre em vigor, não haja, primeiro para a seguradora, um descompasso com o seu resseguro. Porque se houver isso é, para quem opera o mercado de seguro, sabe que esse é o maior risco de todos para quem trabalha com grandes riscos. Se a apólice de seguro ela não tiver cara crachá, como a gente brinca, com o contrato de resseguro, o seu risco é enorme. E se, além disso, você ainda tiver um problema com o segurado que não tem cobertura do que ele gostaria, fica pior ainda. Muito rapidamente, porque o nosso tempo está esgotado, eu só queria dar 2 recados finais. O primeiro é, por favor, olhem o projeto sob a ótica do seguro garantia. A gente tem uma nova lei de licitações, ela foi prorrogada, né? Pode vir a ser prorrogada novamente, mas o fato é, o projeto não conversa com a questão do step-in, com a questão da liberdade contratual, que deve ser necessária para o acordo entre segurador e segurado exercer a retomada. Essa questão da paridade contratual, sim, no âmbito do garantia. Não conversa nos novos prazos que foram estipulados na regulação de sinistro e muito menos no capítulo da mora, porque quando a gente fala do garantia, quem paga o prêmio é o tomador. E os efeitos do não pagamento, eles são muito diferentes do que aqueles que estão dispostos no projeto. Então, além da questão do garantia, que é fundamental para grandes riscos, só para dar também um recado final, atente-se porque nesse novo texto vem ali uma questão de propositura de revogação de alguns artigos do Decreto-Lei 7366, entre eles o artigo que fala de contratação por bilhete mediante solicitação verbal do interessado, algo que acontece muito no setor de varejo. Então, acho que vale a pena os varejistas olharem também para isso, os representantes de seguro, porque certamente, se esse texto prevalecer, também vai ter impacto aí. E para mim, foi uma novidade ao ler esse novo texto. Obrigada. Doutora Bárbara, doutor João, doutor Fábio, muito obrigado. Muito obrigado pela presença. Pessoal, obrigado.